Vamos começar agora a solução do projeto 008. Diferente do projeto anterior, que era uma landing page, né? Esse projeto é um sistema, uma interface de um sistema, uma interface a propósito bem típica. Então, uma vez que você criou esse template aqui, provavelmente, sempre que você precisar desenvolver um sistema, você pode tranquilamente reutilizar esse template aqui. Porque todo sistema web, geralmente, ele é composto, né, por um menu, onde você clica e tem acesso aos módulos, e há uma tela principal aqui onde aparecem as interfaces e relatórios. Eu mesmo em breve vou precisar desenvolver um sistema para um cliente e eu vou começar esse novo projeto a partir desse template aqui. Porque é um template bonito, simples e bem prático. Então bora lá começar a escrever código para criar, né, essa interface aqui. Eu tenho aqui o projeto 008, o arquivo index.html que está totalmente em branco. Então eu dividir a tela aqui, né? Então aqui eu tenho o HTML e aqui eu tenho o CSS. O HTML aqui eu tenho a estrutura inicial, eu vou começar a colocar as tags aqui. A primeira tag que eu vou colocar vai ser a tag aside, que é uma tag geralmente usada para representar uma sidebar mesmo. Então aquela barra lateral ali da esquerda, né, em azul, vai ser a tag aside. E a outra tag que eu vou usar vai ser a section, né, e eu vou dar um nome para ela, vou dar um identificador que vai ser principal. E aqui eu já vou colocar um estilo aqui provisório, né, temporário, só para a gente colocar aqui os nossos estilos para ajudar a gente aí na estrutura inicial. Então na aside eu vou colocar altura, vou colocar altura e largura. Então vou colocar altura 100 pixels, largura 100 também, e colocar uma cor qualquer aqui de fundo. Vamos colocar vermelho. E na section eu vou colocar o mesmo, só que eu vou colocar a cor de fundo azul, por exemplo. Então vamos colocar aqui blue. Eu preciso mudar aqui para section. Então veja que a gente começou, né, com duas caixas aqui bem simples. E a gente vai começar a organizar essas caixas usando o CSS para que vire aquele nosso layout que está aqui. Então eu vou precisar colocar uma caixa aside no caso, né, vai ser essa caixa aqui da lateral. E a outra caixa aqui da direita vai ser aquela section, que vai pegar e englobar toda essa parte aqui da direita. Eu vou até já olhar essa largura aqui. Então a gente tem aqui 200 pixels de largura. E já vou pegar essa cor aqui de uma vez. E já vou colocar aqui no nosso CSS oficial, né? Então vou colocar aqui a side, largura de 200 pixels. E o background color aqui, aquele código de cor lá. E eu vou aproveitar e já tirar essa largura aqui e essa cor de fundo também. Então vamos ver aqui. Veja que a gente já tem a barra lateral aqui e a seção principal ainda em azul. E perceba que está, né, uma div debaixo da outra. Então a div azul clara aqui está debaixo da azul escuro. E pelo layout aqui a gente sabe que essas duas divs estão uma do lado da outra. Então a gente já tem que mudar o nosso body lá para usar o flex. Então eu tenho aqui o body com as tags aside e a section. Então aqui no body, que é o container no caso, né, eu vou colocar display igual a flex. E veja que agora os dois elementos estão lado a lado. No caso aqui da section, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui section principal e vou falar que a largura é 100%. Eu posso colocar aqui 100% e veja como está agora. E eu posso inclusive até colocar de forma temporária aqui, né? Eu posso colocar a altura, ao invés de 100%, eu posso usar uma unidade que chama VH, que seria a altura da view ali, em 100%. Então eu posso usar aqui a altura 100 VH e aqui eu posso trocar também para 100 VH. E veja o que aconteceu, eu tenho um layout aqui completo já. Precisando agora só colocar os elementos aqui dentro e os outros elementos aqui na minha direita. E aqui na direita você pode perceber que existem algumas divisões também. Então nesse caso a gente pode dizer, né, que dentro da section principal a gente vai ter outras caixas. A primeira caixa seria essa caixa superior aqui, eu vou usar a tag header. E nessa parte clara aqui toda eu vou usar uma div com a classe módulo. E eu vou chamar de módulo porque de acordo com o que eu alterar aqui o menu, né, eu clico aqui em My Projects, por exemplo,
esse módulo, essa interface aqui vai mudar, essa parte clara aqui toda vai mudar, e essa parte de cima não vai mudar, porque isso aqui faz parte do sistema, né? E essa barra lateral aqui também não vai mudar. Então por isso que eu vou chamar essa parte aqui toda de módulo. E dentro do módulo eu também vou ter outras divisões. Eu vou ter a primeira divisão, que é essa parte de cima aqui, que eu vou usar uma div, por exemplo, com a classe abas, né? Que significa que são as abas desse módulo aqui. E aqui embaixo eu vou ter o container, que é a parte realmente da interface. Então veja que eu estou colocando caixa dentro de caixa. Vamos começar a escrever código para você entender melhor o que eu estou te falando aqui. Então eu tenho a side aqui, que eu vou deixar por enquanto de lado, e aqui na section principal eu vou colocar primeiro um header, que vai ter aquela parte ali do usuário, né, que vai ter o ícone do usuário ali, à direita do sistema ali. E eu vou ter a div módulo, que aqui dentro eu vou ter outra div, que eu vou chamar de abas, e vou ter uma div aqui, que eu vou chamar de container. Nesse header aqui, eu vou dar uma altura de 60 pixels, de acordo aqui com o meu avocode. Então se eu vier aqui, na medida aqui, pode ser aqui, você vai ver que tem 60 pixels de altura, então eu vou dar uma altura aqui também, section principal, que tem um header aqui. Então eu vou dar altura de 60 pixels. E vou dar essa mesma cor aqui da minha barra lateral, assim como está lá no meu avocode. Então perceba que agora eu tenho a barra lateral, né? E aqui na section principal eu já tenho o header que está azul marinho também. E agora eu vou aplicar a altura para abas, né? Então no caso aqui, veja que eu tenho aqui o header que eu acabei de configurar, e eu tenho o módulo que aqui dentro tem abas e container. Então já vou mudar aqui também. Então principal, header. Então ao invés de header aqui eu vou colocar o módulo e vou colocar .abas aqui. E já vou colocar também o CSS para o container, para você já ver essa divisão aqui. Então vou colocar a altura 60 pixels também. A cor no caso vai ser a branca. E aqui no container eu vou colocar uma cor aqui, por enquanto, de preta. Então vou alterar aqui. Só que aqui está escrito errado, é ponto módulo. E aqui no container eu vou colocar uma altura de 300 pixels aqui, temporário também, só para você ver essa divisão. Então veja que agora na section principal eu tenho o header que eu coloquei de azul marinho. Aqui no módulo, né, eu coloquei a abas, a tag abas, div abas, né, com a classe abas. E aqui eu tenho a div container. Aqui dentro do container eu preciso de colocar uma outra div, que eu vou dar o nome dela de canvas. Que div é essa? É essa div que tem essa borda arredondada aqui, tá vendo? Então eu tenho um fundo cinza mais clarinho aqui, e tenho aqui, provavelmente vai ter um padding aqui, né? E tem um outro elemento aqui que vai ser uma div, que eu vou dar o nome de canvas. E claro, né, poderia ser qualquer outro nome, mas para mim aqui faz um pouco de sentido, porque canvas, essa parte seria uma tela, né, uma tela em branco aí pra gente colocar a nossa interface. Então vamos mudar lá o nosso HTML. Aqui dentro do container eu vou colocar .canvas e eu vou colocar o CSS aqui também. Então vamos colocar aqui, Então dentro do container eu tenho o canvas. Então vou colocar aqui só para seguir uma ordem. Canvas. E aqui eu vou colocar uma cor clara, um branco. E uma altura temporária aqui de 300 também. E aqui no container eu posso colocar um padding de 20 pixels. Então veja como ficou. Eu tenho agora o header, abas, que está dentro de módulo, e dentro do módulo eu tenho também o container, e dentro do container eu tenho o canvas. Então, vou começar a tirar essas cores aqui para ficar mais claro para você. Então vamos tirar aqui, por exemplo, essa cor azul aqui, que está aqui na section.
E eu vou colocar aquele cinza claro que está no meu Vocode aqui. Então eu posso vir aqui e é esse cinza claro aqui que eu vou colocar lá no body. Então vamos colocar aqui background color. Vou colar isso aqui. Vou tirar essa cor preta aqui. E veja como ficou. Já está bem parecido. Dependendo do seu monitor aí, esse cinza é muito claro e dependendo da claridade do seu monitor, você não vai conseguir ver esse cinza aqui. Mas se você quiser, você pode ficar à vontade para mudar aí. Uma alternativa interessante que tem são essas bordas aqui. Então vou aproveitar e já colocar essa borda aqui também, para você ver essa divisão aí ficar bem parecido com o nosso layout lá implementado no HTML e no CSS. Então eu vou pegar esse código de cor aqui e colocar tanto na borda inferior aqui do abas, né, quanto em volta do meu canvas aqui. Então vamos mudar aqui e colocar essa borda. Primeiro aqui na div abas, então vou colocar aqui border bottom 1 pixel solid e colo a cor aqui. E vou fazer o mesmo para o canvas. Só que no caso do canvas não vai ser borda inferior, né? Vai ser os 4 cantos. Salvo aqui e veja como ficou. Agora eu tenho uma borda aqui embaixo e borda em volta aqui. Eu vou aproveitar e colocar já. Eu sei que tem uma aba arredondada aqui. Vou colocar esse border radius de 4 pixels aqui. Então vamos mudar aqui. Border radius de 4 pixels. E veja que o nosso layout está pronto. Tudo que a gente precisa fazer agora é colocar os elementos aqui dentro. Então na barra lateral aqui, a gente vai colocar aqui na parte de cima a logo, né? Aqui embaixo a gente vai colocar o menu. Depois a gente vai colocar aqui a imagem ali do usuário, né? Do avatar, do usuário do sistema. Vamos colocar aqui as abas, o submenu no caso, né? E aqui dentro a gente vai colocar o formulário. Da mesma forma que está no nosso Avocode aqui. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Então veja que a gente tem a estrutura principal, né? E agora a gente só precisa colocar os elementos.